Sejam bem-vindos ao meu canal. Se aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Edna Armando e este é o meu canal. Antes de começar, gostaria de convidar a inscrever-se aqui no canal. É só clicar no botãozinho vermelho que não custa nada. Então, já trago para vocês um tutorial de maquiagem super bafônica para usar em casamento. Se você quiser saber como é que eu criei, é só continuar ligado ao vídeo. Então, cá estou eu com o meu rosto bem limpinho. Eu já fiz as minhas sobrancelhas. Se você quiser ver como é que eu faço as sobrancelhas, é só clicar aqui no cantinho e tem um post no blog super interessante com passo a passo que vocês podem ver como é que eu faço as minhas sobrancelhas. Então, começo por aplicar água micelar no meu rosto e também já apliquei o meu hidratante labial. A seguir eu estou a usar o meu concealer, que vai servir como base para sombras. Vou espalhar este concealer por toda a minha pálpebra móvel. Então eu vou espalhar bem, isso vai ajudar a dar uma maior durabilidade às minhas sombras, vai fazer com que também elas fiquem mais visíveis, né? Vai dar aquele up que a gente precisa, porque às vezes as nossas sombras não são tão pigmentadas, então eu prefiro usar o concealer em vez de usar uma base para sombras transparente. A seguir eu vou selar o concealer usando o meu pó compacto. E vou começar por aplicar uma sombra de transição, que é aquela sombra que ajuda a criar o degradê entre o nosso côncavo, a nossa pálpebra móvel e a parte mais alta da nossa pálpebra. Então vou aplicar esta sombra bem acima do côncavo com o pincel de esfumar. Então eu vou esfumar bastante e a seguir eu vou começar a dar assim aquela iluminada. Eu vou aplicar esta sombra na parte superior da minha sobrancelha. Isto ajuda a alongar visualmente a nossa pálpebra e também deixa a nossa maquiagem assim com um ar mais bonitinho. Então eu vou aplicar ela por toda por esta parte e a seguir vou voltar a aplicar no mesmo pincel com o qual apliquei a sombra transição e vou esfumar para não ter nenhuma linha marcada. A seguir vou começar a fazer aquela marcaçãozinha no nosso côncavo com o pincel de esfumar também bem fino, deixar assim a marcação bem leve e vou esfumar bastante. Esfumem bem sempre as sombras, meninas. Esfumem, esfumem, esfumem. Não se cansem de esfumar. A seguir, depois de estar tudo bem esfumado, eu vou pegar nesta minha paleta. Vou usar esta sombra que tem um tom assim de roxo bem claro, bem clarinho mesmo. Ela é uma sombra metalizada e vou aplicar na minha pálpebra móvel. E vou partilhar com vocês o meu segredinho, meninas. Se vocês quiserem que a vossa sombra fique bem reluzente, aquele ar bem metalizado, eu aconselho-vos a molhar assim o pincel um pouquinho com água micelar ou com uma água fixadora própria para maquiagem. Vocês vão ver que a vossa sombra vai ficar muito reluzente, vai ficar bem metalizada mesmo. Então vou terminar de aplicar a minha sombra e claro que vou voltar a aplicar no mesmo pincel com o qual eu marquei o côncavo e vou esfumar as linhas, porque não devemos ter linhas marcadas na maquiagem, tá bom, meninas? Tenham muita atenção a isso. A seguir eu vou aplicar esta sombra preta no canto externo do meu olho, ou no canto V, com um pincel lápis bem fino e não vou subir muito com esta sombra. Isso vai ajudar a dar aquela alongada ao olhar, né? E também vou esfumar bastante a sombra preta para não ficar muito marcada, meninas. Lembrem-se de esfumar sempre as sombras. E a seguir vou fazer o meu delineado. E se você não sabe como fazer bem o delineado, eu tenho um vídeo aqui no canal, o link estará no box de informações, ou você pode clicar aqui e você vai ver mais ou menos qual é a técnica que eu uso para fazer o meu delineado. Terminar de fazer o meu delineado e para dar um up à nossa maquiagem, como é uma maquiagem bem especial para sair à noite, pode ser para noivas e madrinhas, vou aplicar os meus cílios e os cílios fora da câmara. A seguir vou começar por aplicar estas duas bases. Eu gosto de fazer a mistura delas porque as duas têm bastante cobertura e eu adoro o resultado. Elas deixam assim com uma pele bem mate, com uma pele bem assim, com uma cobertura assim bem perfeitinha e com um ar assim de pele de boneca. Eu gosto de aplicar a minha base dando leves batidinhas porque eu acho que cobre melhor
todo o nosso rosto e a gente corre menos risco de deixar a nossa base marcada. Então, eu recomendo aplicarem a base sempre dando leves batidinhas em vez de fazerem aquele movimento circular. A seguir vou fazer a iluminação do meu rosto, vou aplicar concealer na minha pálpebra móvel e a gente deve aplicar em forma de triângulo para cobrir a nossa olheira e não só, para também dar aquela iluminada. A seguir vou esfumar tudo usando a minha esponjinha, que claro, ela está úmida, né? Eu molhei ela com um pouquinho de água normal, água da torneira mesmo, e vou esfumar o meu concealer dando leves batidinhas. Esfumem bastante o concealer, meninas, esfumem mesmo para não craquelar. Depois de vocês sentirem que o vosso concealer está bem esfumado, eu vou aplicar o pó para a iluminação nas partes onde eu apliquei o concealer. Este pó é relativamente mais claro ao meu tom de pele e vou selar assim o resto do meu rosto utilizando o meu pó compacto. Então vou terminar de aplicar o pó e vou fazer o contorno. Não farei um contorno em creme como eu costumo fazer, porque não é algo obrigatório, meninas. Vocês podem fazer o contorno só com pó ou com pó bronzeador, não faz muita diferença. O importante é que tenha assim bastante pigmentação e que não deixe muito marcado. Então eu vou esfumar o concealer nestas zonas do rosto onde a gente deve aplicar o contorno e vou contornar também a minha testa para dar aquela impressão que ela é mais pequena. Vou terminar os meus olhos aplicando lápis preto, bem preto mesmo, na parte inferior dos olhos. Se você não gosta, se você tiver os olhos muito pequenos, não recomendo. Recomendo aplicar assim uma sombra castanha e na linha d'água passar um lápis creme. Mas eu gosto muito de aplicar um lápis preto e acho que fica assim, que combinou perfeitamente com essa maquiagem. Então, apliquei um lápis preto e claro, com a mesma sombra que eu marquei o côncavo, decidi esfumar o lápis porque fica mais bonito. A seguir eu vou aplicar máscara para cílios, bastante máscara. E vou começar a retirar o excesso de pó que eu tenho no rosto. Então, com um pincel bem leve, bem limpinho, vou retirar o excesso de pó e decidi contornar o meu nariz com um pincel de esfumar mais fino. E claro, meninas, como vocês já sabem, 2 linhas bem finas na lateral do nariz, mas devemos esfumar sempre, sempre, sempre para não deixar nada muito marcado, porque a intenção da maquiagem é deixar tudo natural, meninas. Então não vamos exagerar, vamos esfumar sempre. E agora vou pegar no meu pó iluminador e vou aplicar no centro do meu nariz para dar a impressão que o meu nariz é mais fino ainda. Então vou terminar também de fazer a iluminação do meu rosto, aplicando o iluminador nesta zona. E vou finalizar aplicando blush, né? A minha iluminação e o meu rosto. Eu aplico o meu blush na lateral porque eu já tenho o rosto meio arredondado. Então não devo aplicar o blush na parte frontal do meu rosto, porque senão fico com as bochechas maiores. A seguir eu vou marcar a minha boca usando um lápis castanho. É assim uma ótima dica para as meninas de pele negra. Assim, um salve para o meu espirro que decidiu atrapalhar, né, meninas? Então eu decidi aplicar o batom Heroine. Ele também é um roxo e acho que ficou muito, muito, muito lindo com esta maquiagem. Então eu terminei de delinear a minha boca e a seguir passei o batom. E este é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, foi um enorme, enorme prazer fazer esse vídeo para vocês. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, inscrever-se aqui no canal, acompanhar-me nas minhas redes sociais. E é isso, meus amores. Um beijão super, super bafônico para vocês e até já!